Todos os grandes pensadores da história da humanidade passavam boa parte do seu dia fazendo pelo menos 3 dessas coisas aqui: andando, lendo ou escrevendo. E se você não faz pelo menos uma dessas coisas aqui ao longo do seu dia, você não pode reclamar que você está sem ideia, você não pode reclamar que você não é criativo, você não pode reclamar que você, sei lá, é travado ou que seu pensamento não funciona. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque no vídeo anterior eu falei sobre essa questão de que você nunca vai ser muito rico se você trabalhar demais ou se você depender 100% do seu esforço braçal, do seu suor para gerar a renda que você tem que gerar, o que, enfim, você está gerando aí. E faltou também, nesse vídeo, eu falar sobre algo muito importante, que é a questão da criatividade e do seu espaço mental. Por quê? Nossa, tomei uma folhada aqui na cara. Mas enfim, boa parte das ideias milionárias que eu já tive até hoje, das big ideas, das melhores copies que eu já fiz no mercado digital até hoje, eu tive literalmente enquanto eu estava fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora nesse vídeo. Andando. Sim, andando. Ah, mas é maravilhoso onde você está andando aí. É uma reta infinita, plana, na maior paz, não tem ninguém gritando, não tem barulho de funk, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá. Realmente, mas nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Inclusive, a primeira grande ideia que eu tive de concepção de produto, de oferta, de anúncios e de mecanismo para um produto digital, ela aconteceu quando eu estava caminhando à noite lá na antiga quebrada que eu morava, na divisa de São Bernardo com Diadema, e eu estava caminhando da minha casa para um parque onde eu treinava, onde eu fazia calistenia. Então nessa época eu queria treinar, eu queria ganhar massa muscular, queria, enfim, melhorar o meu físico, mas eu não tinha dinheiro para pagar a academia. A única forma que eu tinha de fazer isso então era treinando calistenia. E aí tinha um parque que ficava mais ou menos uns 15 minutos lá de onde eu morava, andando, e eu ia lá treinar. E eu lembro exatamente esse dia como se fosse ontem. Eu andando, mais ou menos umas 6h30, já estava escuro, 6h30 da noite, já estava escuro, frio pra caramba, garoando, e eu indo mandar esse treinão lá e imaginando o que eu poderia fazer, né? Imaginando qual que seria ali uma grande sacada, uma grande tacada, na verdade, que poderia me gerar um resultado exponencial dentro daquilo que eu já estava fazendo no mercado digital. Então, aqui a gente entra de novo naquele tema de que você nunca vai conseguir ganhar dinheiro, fazer dinheiro ou ficar rico enquanto você estiver trabalhando muito. E isso também ficou muito claro para mim do porquê que acontece no livro Foco, de Daniel Goleman. Esse livro eu li muito antes de eu começar a ganhar dinheiro. Eu li na época que eu estava começando a estudar sobre desenvolvimento pessoal, mas ainda era coisa assim que eu estudava mesmo para ser uma pessoa mais disciplinada, porque eu precisava estudar muito para passar na faculdade de medicina. E no livro Foco, o autor ele ensina que existem 2 tipos de foco. Um foco ascendente e um foco descendente. O foco ascendente, né, que sobe, é como se fosse o seu foco inconsciente. É aquele foco que você tem, só que você executa ele sem perceber. Então, por exemplo, no momento que eu estou andando aqui, eu estou falando com você, gravando esse vídeo, e ali na frente tem alguns obstáculos. Tem uma parte que a estradinha aqui, ela afunila mais, tem outra parte que tem uma grama que eu vou ter que jogar aqui para a esquerda. Enquanto eu estou caminhando e falando aqui com você,
Eu não preciso ficar pensando, raciocinando, pô, daqui a tantos metros eu vou virar aqui mais para a esquerda para eu não passar por cima da grama. Depois eu vou jogar para a direita. Pô, tá vindo um cara ali de bike e eu vou ter que, enfim, jogar para o outro lado para não ir na mesma direção do cara de bike. Não, eu não fico pensando sobre isso. Acontece naturalmente. A sua mente, ela tá alerta, tem esse foco ascendente que tá trabalhando 24 horas por dia, aí operando sobre coisas que você nem imagina que ele esteja operando. Entende? Então, aqui eu acabei de dar um exemplo. Respirar, por exemplo. Você não fica pensando, porra, agora eu tô respirando. Não. Você simplesmente respira. É o seu foco ascendente fazendo a coisa acontecer. E por outro lado, nós também temos o foco descendente, que é aí sim o foco consciente, que é aquele foco que você utiliza quando você vai executar alguma atividade que dependa do seu esforço consciente para aquilo, ou seja, você fazer uma leitura, você sentar para trabalhar, você sentar para escrever uma copy, escrever o roteiro, você sentar para assistir uma aula, você assistir esse vídeo aqui, por exemplo, enquanto você assiste esse vídeo, você está utilizando o seu foco descendente, porque você está meio que se forçando, né, a focar e prestar atenção no que eu estou te falando. Só que entendendo esses dois conceitos, lá no livro ele também explica o porquê que a maioria das maiores ideias que já surgiram na humanidade, teoria da relatividade, teoria do empuxo, se não me engano foi Arquimedes, se eu não me engano, posso estar enganado. Mas enfim, as maiores ideias, as maiores teorias, elas surgiram justamente enquanto o cara que teve aquela ideia não estava pensando naquilo ali, não estava pensando naquela teoria. E por que isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes o seu foco descendente, ele acaba suprimindo o seu foco ascendente, principalmente quando você está sobrecarregado demais, principalmente quando você está estressado, principalmente quando você está lidando com muitas coisas aí na sua vida. Então, se você quer ser mais criativo, se você quer ter melhores ideias e se você quer ser uma pessoa eficiente, uma pessoa onde uma pequena ação sua vai gerar um resultado estrondoso, você tem que aprender a dominar essas duas vertentes. Tanto o trabalho do foco consciente, do foco descendente, quanto o trabalho do foco ascendente. O trabalho do foco consciente, você vai aprender a controlar, a deixá-lo mais eficiente a partir do que eu ensinei no último vídeo que eu postei aqui. Se você não assistiu, assista esse vídeo para você entender a diferença entre produtividade e eficiência e para você entender como que você pode colocar o seu esforço consciente no lugar certo. Enquanto que o segundo foco ali, que é o foco mais importante, que é o foco ascendente, que é o foco que vai te dar criatividade, que vai te dar as ideias milionárias, que vai te dar a solução para aquele problema que você acha que não tem saída, aí você tem que ter espaço no seu dia, você não pode ser uma pessoa 100% lotada e você tem que ter atividades de ócio criativo. Por isso que chama de ócio criativo, porque é um momento onde aparentemente você não está fazendo nada, onde você está sendo improdutivo, só que na verdade esse momento é o que vai fazer com que você tenha criatividade, com que você tenha ideias, que aí sim essas ideias vão te tirar do trabalho braçal e vão fazer com que você ganhe muito dinheiro, com que você gere milhões a partir dela. Então essa que é a grande sacada. Um exemplo de ócio criativo para mim é isso aqui, caminhar. Sempre que eu caminho, com fone de ouvido, escutando uma música, sem, sabe, essa de, tô caminhando
sei lá, medindo aqui a quantidade de passos ou a quantidade de tempo que eu tô andando aqui. Não, andando de forma despreocupada. Tá? Isso é uma atividade de ócio criativo para mim. E eu faço isso sempre que eu posso. Então, pô, tenho que ir para academia. Ao invés de ir de carro, vou a pé, vou andando, coloco fone de ouvido e vou andando. Enquanto eu tô ali, tecnicamente, andando distraído, o meu foco ascendente tá ali trabalhando. Vou falar baixo aqui que o tiozinho tá pescando aqui, ó. Vai que espanta os peixes. Ele vem com essa vara aí dando na minha cabeça. Mas enfim, pessoal. Então é isso aí. Vamos finalizando por aqui mais um vídeo. Matheus Borges Unscripted. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tanto aqui no canal Unscripted quanto no canal principal. O link vai estar aqui abaixo. Deixe aqui o seu comentário do que você está achando dos vídeos. Sugestões e muito mais. Um grande abraço e até a próxima.